Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo que dará continuidade aos nossos estudos sobre a distinção entre Israel e a Igreja, ok? Neste vídeo, nós daremos uma conclusão a respeito da distinção entre Israel e a Igreja. E nós traremos aqui uma fundamentação bíblica a respeito disso. Nós já vimos vários autores dispensacionalistas falando a respeito da distinção entre Israel e a Igreja, mas agora vamos olhar um pouco para a Bíblia e eu vou falar de forma bem resumida, tá, gente? Mas aí vocês pegam suas Bíblias, marquem aí os textos, tá? E aí vocês vão analisando o texto e vocês vão chegar à conclusão de que a igreja é distinta de Israel, tá? O primeiro ponto que demonstra claramente que a igreja é distinta de Israel é o fato de que Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, trata a igreja como algo futuro. Só lembrando, para aqueles que ainda não conhecem muito da Bíblia, quando Jesus veio ao mundo, tá, lá no primeiro século, Israel já existia há séculos, ok? O próprio Jesus, ele é judeu, ele nasce dentro do povo judeu, ok? Então, Israel já existia quando Jesus veio ao mundo. Isso é muito importante vocês entenderem para o que eu vou falar fazer sentido para vocês, tá bom? Mas olha o que é que diz Mateus capítulo 16, versículo 18. E Jesus diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que é um texto que tem muito debate aí, principalmente entre os católicos e evangélicos, mas eu quero que vocês percebam no tempo futuro da palavra edificarei. Ora, Israel já existia há muitos séculos, mas Jesus está dizendo que edificará a sua igreja, né? No tempo lá dele, no tempo em que Cristo falou isso é no tempo futuro. Isso de fato acontece em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce ali e reveste ali aquelas pessoas ali com poder, tá certo? Mas fica claro que antes de Jesus vir ao mundo, a igreja ela não existia. Ora, se a igreja e Israel é a mesma coisa, não faz sentido, né? Porque Israel de fato já existia antes de Jesus vir ao mundo. E Jesus está deixando bem claro que ele edificará a sua igreja, que a palavra edificarei está no tempo futuro. Então, de fato, a igreja é algo novo que aparece no Novo Testamento, que não existia no Antigo Testamento. Então, você não pode dizer, com base nesse texto, que é bem claro, você não pode dizer que Israel e a igreja são a mesma coisa, porque a origem é diferente, tá? Mas, além disso, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele trata a igreja como algo novo. Tá? Não é só Jesus que diz que a igreja é algo ali novo. O apóstolo Paulo também trata a igreja como algo novo. Vocês podem ver isso, vocês consultem aí na Bíblia de vocês. Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, e Colossenses, do capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 ao 29. Nessas passagens, eu vou colocar aí para vocês anotarem, tá? Nessas passagens, o apóstolo Paulo, ele trata a igreja como um mistério, algo que estava oculto anteriormente, mas que agora foi revelado por Deus ao apóstolo Paulo, e ele está ensinando ali ao povo esse mistério. E que mistério é esse? Que Deus, ele salva tanto judeus como gentios, né? E esses salvos, ele insere dentro de um novo corpo. Que corpo é esse? A igreja. Então fica claro aí nesses textos que a igreja é algo novo, é algo que não acontecia no Antigo Testamento. Isso aí está bem claro nesses textos, tá? A gente não vai fazer uma exposição minuciosa para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas outra coisa também que é importante, que demonstra que a igreja é algo novo, algo que acontece apenas no Novo Testamento em diante, não existia no Antigo Testamento, isso demonstra que Israel e a igreja são coisas diferentes, é a questão do batismo em um mesmo Espírito, ok? O João Batista já profetizou que Jesus é aquele que viria e batizaria com o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Atos, capítulo 1, versículo 5, ele fala que o cumprimento desta promessa vai se dar logo, né? Ali ele manda o pessoal esperar ali em Jerusalém até que isso aconteça, como a gente pode ver aí em Atos capítulo 1. E essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4.
tá? E claramente nós percebemos que a igreja, como nós a conhecemos, ela tem que ter a ação do Espírito Santo para que ela exista. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai falar que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. Ora, se todos nós, membros da igreja, fomos batizados em um mesmo Espírito, isso significa que para que a igreja exista como nós a conhecemos, tinha que ter havido o batismo do Espírito Santo. E nós sabemos que a ação do Espírito Santo em batizar começa em Atos capítulo 2. Já é profetizado por João Batista, Jesus reconhece que isso vai acontecer em Atos capítulo 1, e de fato isso acontece em Atos capítulo 2. E Paulo confirma em 1 Coríntios que todos nós somos batizados em um mesmo Espírito. Então, se no Antigo Testamento não há essa ação do Espírito Santo em batizar, tá? É algo que acontece no Novo Testamento, nós não podemos dizer que a igreja Israel é a mesma coisa, tá? Porque para a igreja existir, tem que haver batismo no Espírito Santo, tá? E quando eu falo batismo no Espírito Santo, gente, eu não estou falando aqui no sentido pentecostal da frase, tá? Eu estou falando no sentido de salvação. Eu estou falando no sentido de salvação, que é a interpretação base do cristianismo aí ao longo dos séculos, tá? Apenas os nossos irmãos pentecostais que entendem que o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é algo que acontece depois da conversão, tá? Eu entendo, eu respeito essa posição, né? Há realmente coisas bem complexas a respeito disso, mas eu estou falando nesse sentido da salvação, ok? Mas, dando continuidade, outra coisa que deixa bem claro a distinção entre Israel e a igreja é o fato de os autores do Novo Testamento tratarem Israel como distinto da igreja. Nós já vimos que durante todo o livro de Atos, Israel é tratado como Israel e a igreja é tratada como a igreja. Nós já vimos também que em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai tratar os judeus como distintos dos gentios e os gentios distintos da igreja. Ok? São três povos ali, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E vocês podem observar isso claramente. Judeu é judeu, o gentio é gentio e a igreja é a igreja. São três povos aí distintos, ok? Nós podemos confirmar essa distinção também entre Israel e a igreja pelo fato de em Romanos capítulo 10, versículo 1 e também no capítulo 11, do versículo 25 ao 28, o apóstolo Paulo tratar Israel como um povo que ainda vai ser salvo, que ainda vai ser restaurado. Isso significa que Israel não é a igreja, já que a igreja é um grupo de gente formado por pessoas salvas, ok? E para finalizar, vou ler mais uma vez o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que diz o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ou seja, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. São coisas distintas. Nós temos três coisas aí, ó: os judeus, os gregos e a igreja, de forma distinta, separado por vírgula. Se fosse a mesma coisa, Paulo não apresentaria desta forma. Tá? Então, essa é a fundamentação bíblica que nós temos, além do fato de, como vocês podem ver aí no slide, de que os judeus são identificados por Paulo como os que são da circuncisão feita com as mãos. Já os gentios são identificados por Paulo como os da incircuncisão. A igreja, por outro lado, é identificada como aqueles que têm a circuncisão não feita por intermédio de mãos. Então, por meio da forma como Deus trata a circuncisão nas pessoas, nós podemos perceber a distinção entre Israel, os gentios e a igreja. Israel são aqueles que têm a circuncisão feita por mãos, a circuncisão de fato, né? A igreja já é uma circuncisão não feita por intermédio de mãos, é uma circuncisão espiritual. Já os gentios, que é o outro povo, são os que não têm circuncisão nenhuma, nem a feita por mãos, nem a feita espiritualmente. Vocês podem ver aí nos versículos que está demonstrado aí no slide, no final do slide, tá bom? Então, aí é uma base para vocês começarem a estudar a respeito dessa distinção entre Israel e a igreja. Fica bem claro aí para esses fundamentos que a igreja é a igreja, Israel é Israel. Então, o pensamento dispensacionalista que distingue Israel da igreja, ele é fundamentado nas escrituras e ele chega a esse resultado com base em uma interpretação normal e comum da Bíblia. Na nossa próxima aula, como eu havia prometido para vocês, nós vamos dar início a tratar sobre as dispensações, né, as famosas dispensações.
Quantas dispensações existem? São 7? São 3? São 9? São 12? Quantas existem? Nós vamos começar a estudar sobre este assunto, e é um assunto um pouco complexo, tá? A gente vai levar um tempo aí para explicar esta questão das dispensações para vocês, tá? Agora, só alerta a vocês, viu? O que eu vou dizer aqui sobre as dispensações não é o que muita gente anda dizendo por aí. Eu vou dizer o que os dispensacionalistas de fato falam sobre as dispensações, tá bom? Vou trazer as citações aqui e vou trazer aqui as fundamentações bíblicas também ao final das aulas, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.